Olá, estamos de volta aqui no nosso podcast Os Donos da Voz. Eu e meu companheiro, amigo, fiel escudeiro, Marcelo Ineu. Olá, Ineu, como é que tá? Tudo bem? Boa tarde, Natanael. Prazer novamente gravarmos um novo programa. Agora, muitas já, novidades. E o tempo passa já no segundo episódio, né? Como é que você percebeu a recepção do nosso primeiro episódio? Me surpreendeu. Né? Me surpreendeu a receptividade entre os conhecidos, pessoas que a gente encaminhou, que nem eram tão conhecidos, mas eu acho que foi um primeiro episódio que a gente também precisava nos testar, a gente precisava ajustar aparar algumas arestas, eu acho que aos pouquinhos a gente vai conseguindo dar uma sequência e tornar um programa bem interessante, mas com certeza foi muito mais positivo esse nosso primeiro programa, nosso primeiro momento. Foi muito legal, foi ótimo, eu adorei a resposta que eu tenho, eu compartilhei no meu Facebook. Só no meu Facebook, Ineu, foram mais de 2.000 visualizações. Interessante, coisa boa. E fora o trabalho da marca, que eles têm também o trabalho de repercussão das mídias, e aí então isso é um sinal de que a gente está no caminho certo, né? Tentando aí falar sempre o que as pessoas gostariam de ouvir, uma discussão e tal. E hoje, o que nós vamos ter de bom da tua parte? Porque só para explicar para você, eu e Neu temos estabelecido um acordo em que ele cria metade das pautas e eu a outra metade. Então aí a gente junta as duas e aí vai fazendo aí um bate-bola, um ping-pong aí sobre esses temas. Da tua parte, o que nós teremos hoje? Temos muitas coisas interessantes, Nata, e eu quero falar de um assunto que mexeu bastante nos últimos dias, que foi um jovem de 19 anos, 20 anos, que perdeu a vida fazendo atividade física na corrida que teve aqui do batalhão. Então eu quero falar um pouquinho sobre morte súbita, é um assunto sobre mal súbito, né? Um assunto que eu domino com pelo menos um pequeno grau de conhecimento, né? E alguns outros temas interessantes. Você sabia que esse roubo que teve no Louvre tem uma ligação com Joinville? Não. Pois é, vamos descobrir aqui hoje, nós vamos contar, tem uma ligação interessante. Estou curioso agora, Louvre com Joinville. Louvre com Joinville, e você vai falar o que para nós? Bom, hoje nós vamos trazer também mais um ponto daquele ponto inicial que nós trouxemos para você, que foi falar sobre grandes empresas de Joinville. Joinville, na semana passada, falamos sobre a Schultz. Nesta semana eu vou falar sobre uma outra grande empresa da cidade. Nós aqui vamos apresentar um VT institucional de uma outra grande empresa da cidade, num outro segmento, Ineu, num outro segmento. Daqui a pouquinho... Essa você não me disse aí, eu estou curioso também para saber qual é. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. E vou trazer aqui também uma reflexão com você, uma discussão sobre multas. Multa seria um processo para se educar ou simplesmente é a visão arrecadadora do Estado? Eu acho interessante, nós vamos falar sobre multa, eu não entendo tanto sobre isso, mas é engraçado que parece que naqueles momentos em que existem tantas coisas erradas e que precisa ocorrer a multa, o Estado não está lá, né? E está lá em momentos que talvez não deveria estar. É uma sensação, aquele feeling do consumidor, do público, né? Mas eu acho que você tem muito mais a trazer para nós sobre isso aí. Falando sobre consumidor, vamos falar também sobre as novas diárias nos hotéis. A diária é correspondente a quê, Ineu? A um período de 24 horas, né? Agora, houve uma mudança. Não sabia. Houve uma mudança, uma resolução que definiu aí um novo padrão de tempo em que o hóspede ficará hospedado. Não muda em tudo. Muda na realidade, no frigir dos ovos, muda na entrada, no check-in e na saída. O tal do check-out, né? É isso que vai mudar. Isso que vai mudar. Mas esse detalhe a gente vai contar daqui a pouquinho aqui no nosso programa. Mas como já está virando tradição, você que inicia com um tema, você inicia o jogo. Então,
Eu quero falar, Natanael, eu acho que é importante a gente fazer essa primeira parte, Nata, e realmente é um assunto que me mexeu bastante comigo nesse final de semana, né? Sabe que a minha esposa tem um grupo de corrida ali, que tem as meninas amigas e várias outras pessoas que têm um grupo de corrida, que elas chamam de Correndo com a Carol. E nós tivemos uma notícia triste, muito triste, de um jovem de 19 anos que perdeu a vida ao terminar a corrida. Ou seja, quando ele estava no final do esforço, no pico do esforço, ele teve um mal súbito. Esse mal súbito degenerou para uma parada cardíaca. Ele foi tentar o reanimar durante 40 minutos, 1 hora, que é o período protocolar, e esse menino não resistiu, né? E aí vem a pergunta, porque o meu filho também é atleta, e o meu filho me perguntou na mesa do café, no outro dia, ele me perguntou, mas se eu fizer exames do coração, significa que eu não vou ter o mal súbito? É uma pergunta excelente, porque talvez seja a pergunta das pessoas e a dúvida das pessoas. Você já ouviu falar no termo micromorte? Você já ouviu falar quando as pessoas, né, dizem assim, essa tem uma chance de 1 em 1 milhão? Você já ouviu falar essa frase? Já, a chance de 1 em 1 milhão. Já. Isso aí é um termo chamado de micromorte. É um termo que vem da década de 70, de um professor da Howard, que é um professor da Inglaterra, de uma universidade, se não me engano, de Stanford, na Inglaterra, e ele criou esse termo da micromorte para que as pessoas possam saber, a partir de um número, qual é a chance que elas têm de ter de morrer, de ter um mal súbito. Por exemplo, se você caminhar na chuva, sem proteção, e for num local que cai bastante raio, você tem uma chance muito maior de morrer do que uma pessoa normal, que vamos dizer assim, que ele inventou ele criou ou calculou esse termo de uma micromorte, que significa que a pessoa, ao viver um dia, ela tem uma chance de 1 em 1 milhão de morrer. Por exemplo, se você subir o Everest, você tem uma chance de 40 mil micromortes. Ou seja, você tem uma chance de quase em 40 para 100 mil chance de morrer, que é uma chance muito maior, né? Então, por que eu digo isso? Porque todos nós temos chance de morte súbita, ou de um mal súbito a qualquer momento. Independente de ter ocorrências anteriores. Independente, nós temos uma chance, como população normal, em torno de 0,01% ao ano de ter morte súbita. E o que pode causar morte súbita? Não, qualquer coisa. Geralmente a morte súbita é uma morte súbita cardíaca, né? Vou esperar você desligar aí, baixar o volume. Pode continuar. Nós temos uma chance, a grande maioria dos mal súbitos, das mortes súbitas, elas vêm do coração. Né? Ou é uma arritmia, ou é um uso indevido de substâncias, de drogas, ou ela é uma doença que é uma doença muscular, que se chama miocardiopatia hipertrófica, uma doença do músculo cardíaco, que é a principal responsável dessas mortes em atletas. Esses atletas estão jogando futebol e morrem. Mas por que eu quero te dizer isso? Então, a gente tem uma chance de morte súbita. Quando você faz um exercício intenso, é claro que o exercício é fundamental, é muito bom para o corpo, mas o exercício intenso te coloca num risco maior de ter morte súbita. E se você tiver uma alteração estrutural no teu coração que você não sabe, você pode estar num risco maior. Então, eu falei isso, eu coloquei até no grupo que eu participo ali, do Correndo com a Carol, e eu acho importante uma conscientização mesmo, pessoal, isso é uma conscientização importante. Façam uma avaliação cardiológica razoável, né? O exame que é o exame mais importante para ver anomalias estruturais se chama ecocardiograma transtorácico, é um exame que tem em qualquer clínica de cardiologia de Joinville. Você pode fazer junto também um eletrocardiograma que vai detectar umas síndromes que a gente chama de QT longo, e também pode fazer um teste de esforço que ele vai detectar se a pessoa tem chance de ter uma arritmia durante o esforço. Então, é uma avaliação básica. Isso elimina por completo a chance da pessoa ter uma parada cardiorrespiratória, um mal súbito? Não. Óbvio que não. Mas ela consegue detectar anormalidades em que você pode ter orientação, você pode ter tratamento e, obviamente, evitar a perda, a dor que uma família dessas foi surpreendida num domingo de manhã com a perda de um familiar de 19 anos, que é uma coisa terrível, uma coisa... Então, essa era a minha contribuição inicial. E o interessante é que esse rapaz era militar, né? O rapaz era militar e, como militar, faz com métodos assim, o exercício físico, né?
Não, com certeza eles têm um exercício supervisionado, mas eu não sei se é uma rotina do Exército Brasileiro cobrar uma avaliação cardiológica completa antes da admissão, além do mais porque eles são jovens, né? Então eu não acredito que eles façam essa bateria de exames cardiológicos. E tem uma coisa, esses exames você não tem que ficar fazendo o tempo todo, não é esse o objetivo. Um menino de 20 anos vai fazer uma esteira, um eco, um eletro todo ano. Não é esse o objetivo. É o objetivo que você tenha um conhecimento basal de como é o teu corpo. E para saber se tem predisposição ou não. Isso, porque dependendo da predisposição, aí você vai ter um regramento de em tantos anos fazer exame, ou até de talvez não fazer atividade física intensa, entende? Então... Mas me ocorreu agora me lembrar daquela situação do Delfim Neto, né? O Delfim Neto sendo entrevistado pelo Jô Soares, e falaram de exercício e tal, e o Delfim Neto acabou confessando para o Jô Soares, falecido Jô Soares. Os dois falecidos. Delfim Neto está vivo ainda, né? Não, faleceu agora. Faleceu agora. Até eu conto essa história para os meus alunos, eu vou te dizer depois. Então, o Delfim Neto querendo convencer o Jô Soares, que também me parece que nunca teria praticado o esporte, que eram dois pessoas bem obesas, e o Delfim Neto tentando convencer o Jô Soares de que exercício era pernicioso, que fazia mal pro cidadão, para a pessoa, para o atleta. E por que isso? Ele diz que o ser humano nasce já com o relógio pronto. E nesse relógio pronto tem o número de horas que você vai viver. Ele usou uma teoria... E aí, só para concluir, e aí se você tem o número de horas já definido, e se você correr muito, você vai usar muito mais quilômetros do que aquilo que você habitualmente usaria no transcorrer de uma vida, digamos assim, pacata, numa visão de esforço físico. Isso tem a ver com a frequência cardíaca. O que dizia, né, e que ele defendia é que o ser humano nascia com um número de batimentos pré-programado. Quanto mais esforço você fizesse, maior era a chance de você morrer mais cedo, porque usava os teus batimentos. Mas sabe que existe uma teoria que se chama teoria da taxa de vida, da década de 20, 30 aqui, e é uma teoria que existia, que grandes cientistas eles determinavam que se você tiver a frequência cardíaca do coração mais baixa, ou seja, se você não elevar a frequência cardíaca, você morre menos. E com isso eles pegaram animais, por exemplo, animais lagarto, lagartixa, animais pequenos que tinham frequência cardíaca muito alta, eles sobreviviam e viviam muito pouco. Enquanto animais que tinham frequência cardíaca baixa, tipo tartaruga, vivem 100, 200 anos, né? Só que isso, o Delfim Neto usava ele é um cara muito inteligente, em benefício próprio. Artifício em benefício próprio, mas é óbvio que o cara que é atleta e é condicionado fisicamente é justamente isso que o Delfim Neto defendia. Quanto mais exercício regular você fizer, a tua frequência cardíaca em repouso vai ser mais baixa. Entende? Então, é um benefício o exercício continuado, desde que você tenha segurança para isso. Então, nós já estamos na área da saúde. Eu vou dar mais uma quicadinha de bola para você, e esse tema você não vai gostar. Porque eu vou ter que te falar que o governo federal, através do MEC, criou no estado do Pernambuco, na Universidade Federal de Pernambuco, criou uma turma especial com 60 vagas para a turma do MST, uma faculdade de medicina específica para a turma do MST. Como é que você vê isso? Nata, eu acho assim, a questão não é gostar ou não gostar. A questão é que quando você cria elementos que você faz uma separação da população, que você cria pequenos grupos, que esses grupos têm direitos amplos e outros grupos não conseguem chegar lá, eu acho que isso é um tipo muito grande de alguma maneira de ser de um racismo, de um sectarismo, de alguma maneira que você consegue. Aí o grande problema disso tudo é que a gente, o que nos falam hoje é que a gente tem dívidas históricas a serem pagas.
né? Só que a história já aconteceu. A história acontece. O que nós temos que fazer é não deixar a história repetir grandes erros, como escravidão, como seja, coisas horríveis com os índios que foram feitos, mas a gente não tem como pagar tudo por aquilo que existiu, entendeu? Então eu acho que você tornar pequenos grupos beneficiários, né? Você tem que saber se aquelas pessoas têm condições de ser médico, entendeu? Como qualquer outra profissão, não é uma profissão fácil, gente. Entende? Todas as profissões têm as suas nuances, mas a gente lida com morte, a gente lida com sofrimento, você tem que ter um certo preparo para isso, não é simplesmente você dizer, olha, é um grupo que foi... Vou dar um diploma para a turma lá. E agora vocês vão ser médicos. Entende? Daí qual é a qualidade outra? Quem vai ser atendido é a população, fim. Com certeza os governantes vão ser atendidos em hospitais privados, em grandes hospitais, com grandes médicos, né? Quem vai ser atendido pelas pessoas... Eu não estou dizendo que essas pessoas não tenham condição, é que eles precisam passar por alguma prova, como é feita com qualquer pessoa que faz um vestibular, que pelo menos nivela de alguma maneira... Não vai ter vestibular. A vaga vai estar lá. E o cidadão que comprovar aqueles requisitos que é do movimento sem terra e tal, ele pode se inscrever e se matricular. Eu tenho uma avaliação, além disso, que eu concordo contigo, eu entendo mais do que isso ainda. Eu vejo o seguinte, o movimento sem terra, na minha avaliação, salvo outras opiniões, mas é uma opinião pessoal minha, é um movimento terrorista. Se desencadeou para um movimento terrorista utilizado como instrumento de meio para se conquistar fins eleitorais. Então, quando você vê o movimento sem terra, que, por exemplo, anuncia que quer defender a Venezuela junto com o Maduro, esses líderes aí, agora, notícia recente, um desses grandes líderes aí dos movimentos sem terra, anunciando que vão para a Venezuela e vão em caravanas para defender o Maduro de eventual guerra contra os Estados Unidos. Eu acho que o que a gente tem que separar é a reforma agrária do MST, se for para entrar nessa seara. A reforma agrária sempre foi uma política necessária, ou talvez que tenha que ser bem vista, mas realmente o MST se transformou num movimento de luta muito mais política Sim. do que na luta pela terra realmente Sim. daquelas pessoas que precisam, isso não tem dúvida. E aí começam essas histórias de criar benefícios e né, dinheiro e coisa que é o que a gente já sabe. Né? A sociedade civil, descontente com essa ideia da criação dessa turma especial para atender o movimento sem terra, entrou com procedimento judicial, processo judicial, tentando evitar que isso se efetivasse. Mas me parece que hoje à tarde saiu alguma decisão que confirmou. Já houve decisão, isso, exatamente isso. Já houve decisão recente em que a Justiça Federal Regional, definiu que a instalação da Faculdade de Medicina para atender o MST é legal. Ou seja, a primeira turma vai iniciar-se em dezembro. Desse ano já. Dezembro desse ano, vamos ver qual é o resultado disso tudo aí. Além de se falar de que é uma coisa que agride alguns princípios jurídicos, né? Como o princípio da isonomia, né? Então, o estudante egresso do segundo grau tem que fazer 1 ano de cursinho, 2 anos, 3 anos de cursinho para pegar uma das vagas de medicina, e a turma do MST, sem precisar de nada, simplesmente se matricula no curso. Vou te dar um outro exemplo. Enfim. Um outro exemplo que ocorre, e isso é frequente todo ano, nós temos a residência médica, né? A residência médica é a especialização em que o médico decide se vai ser cirurgião, vai ser cardiologista, clínico, né? Qual seja a tua especialidade. Hoje, de 1 ano, 2 anos para cá, nas turmas de residência nós temos cotas, que sempre ocorreram cotas, mas agora, por exemplo, nós temos cotas para índios. Então, se vocês têm 5 vagas de cardiologia, nós temos 1 ou 2 vagas para índio. Sabe quando que essas vagas são preenchidas por índios que querem fazer cardiologia? Nunca. Nunca. E aí, as outras pessoas
que estão disputando uma vaga ficam sem essa vaga porque essa vaga fica obsoleta. Isso é uma coisa com um grau de explicação muito baixo. Eu acho que os índios que conseguirem se formar, que chegarem lá, eles têm que ter um benefício para conseguir alguma vaga, tranquilo, de alguma maneira, mas não que essa vaga fique esperando um indígena que talvez nunca venha. Né? Então são coisas... E são vagas que ficam em aberto e que pessoas que poderiam ter acesso a essa vaga não são chamadas para que permaneçam em aberto, que eventualmente, num futuro, hipoteticamente... No outro ano abre de novo a vaga. Pois é. Né? Mas, por exemplo, se qualquer coisa que acontecer que essa pessoa de cota do índio, por exemplo, não consiga assumir naquele momento, aquela vaga também fica trancada e ele vai ficar um ano fora e depois ele assume a vaga é garantida. Então, claro que existem nuances jurídicos que você entende bem mais que eu, mas são coisas que em algum momento elas soam desnecessárias, né? Porque é muito difícil ter um número de índios que vão se formar em medicina que querem. Ah, mas então a gente tem que melhorar. Bom, melhore o acesso do índio à escola, façam outras coisas, mas não é lá na ponta. O Brasil tem essa mania, né? O Brasil tem a mania, por exemplo, de querer ajudar muito na parte de formação universitária, aquela coisa toda, mas a base, a educação básica e o ensino fundamental, muitas vezes é deixado ao léu, assim, né? Não tem aquele... É muito engraçado isso. E pegando carona nessa tua fala, que é isso mesmo que acontece, na realidade os professores do ensino fundamental, básico, ensino médio no Brasil, são quase que eu vejo que como um desrespeito. Recebem muito. Salário de um professor. Não são considerados, não são valorizados, recebem muito pouco pelo muito que podem e devem entregar. Né? Isso é histórico. Né? É histórico. E é isso que faz com que nós tenhamos, por exemplo, a formação deficiente de muita gente. Né? As pessoas falta de base, né? É falta de base. Eu estava uma época no Procon e lá nós chamávamos estagiários e resolvemos fazer uma prova para... Eu, pessoalmente, fiz uma prova para ver se o candidato tinha condições de minimamente fazer uma peça ali de reclamação em favor do cidadão, do cliente que via lá, consumidor que ia para fazer uma reclamação contra determinada empresa. Então tinha que saber se o menino ou a menina que estavam lá pleiteando a vaga tinham condições de assumir essa função de estagiário do Procon. E a gente reprovava muita gente, porque não tinha condições de assumir essa vaga. Por quê? Por falta de estrutura, não sabiam fazer uma frase com correção. Né? Sabe que isso é uma coisa interessante. Os Estados Unidos e outros países, eles dão muita importância para duas disciplinas básicas, né? Eu sei porque a gente está tentando fazer o application do meu filho para o colégio americano. Português e matemática. É isso aí. É a língua local, no caso inglês, sim. E matemática. Sim. Eles pedem referência do professor de matemática e professor da língua, no caso dos Estados Unidos, da língua inglesa. Essa é a referência, e isso é o que nós temos de pouca referência no Brasil. Aí se preocupa em ensinar um monte de outras coisas e não ensinar realmente o que talvez vai fazer a diferença depois. Eu vejo assim até como um desprezo, sabe? É um desprezo que acontece no Brasil com relação aí ao magistério de primeiro e segundo graus, né? E aí achando-se que no ensino superior vai se resolver todas as deficiências de formação que se teve durante todo o tempo da instrução, né? Instrução regular do estudante. Eu dei uma bolinha, você quicou a segunda... Não, você é a primeira, eu a segunda e a terceira contigo. Agora vamos falar de um assunto mais ameno, uma coisa interessante, que depois desses últimos acontecimentos, que teve o assalto do Louvre, né? Aquilo foi uma coisa cinematográfica. Você sabe exatamente como foi o assalto? Não. Eles, durante o dia... Isso foi quando? Foi há poucos dias atrás agora, né? Isso, durante o dia, 9h30 da manhã, umas áreas do Louvre estavam sendo reformadas, as pessoas... O museu abriu para visitação
Os caras estacionaram com roupa de funcionários de manutenção, estacionaram um caminhão guindaste ao lado de uma das laterais, com uma janela, uma porta de frente para o Rio Sena, subiram na escada, né, naquela escada como se fosse escada de bombeiros desse caminhão, entraram por ali como se fossem arrumar algumas coisas, roubaram tranquilamente diversas joias da coroa francesa, era uma seção de joias da coroa francesa, e desceram, subiram numas motinhos e fugiram e deixaram o caminhão ali e foram. Que loucura. Eles só perderam uma. Na ida, eu acho que se atabalhoaram um pouquinho uma das peças. Mas uma coisa interessante que eu estava lendo algumas coisas e descobri, uma das peças que eles roubaram pertencia à família do príncipe de Joinville. O príncipe Francisco de Orleans, que era filho do rei Luís Felipe da França, ele casou com a com a princesa Francisca, que era filha do Dom Pedro I. Sim. Eles casaram, acho que em 1843. E quando ele veio para cá, a Francisca usou um desses colares que foi roubado no casamento dela, né? Isso é uma coisa muito interessante. E aí, quando eles vieram, o Dom Pedro I, para agraciar o dote ao príncipe de Joinville, ele cedeu terras na colônia Dona Francisca, que é aqui onde existe o nosso município. E é por isso a Rua do Príncipe, o nome de Joinville, né? Então tem uma ligação interessante, né? Porque essa realmente era uma joia que foi usada por uma princesa brasileira. Interessante. E você sabe que esse condomínio, essas terras da Dona Francisca, né? A colônia Dona Francisca, ela foi comercializada depois pelo casal para um grupo de alemães. Um grupo de alemães que vieram da Alemanha para se instalar no Brasil. E esses caras formaram uma associação, uma sociedade, e esses caras compraram essas terras, né? E é interessante porque você sabe onde é que começa a Rua Dona Francisca? Eu sei que ela é imensa, mas eu não sei onde começa. Começa em Campo Alegre. A serra, o início é lá, não é o final. Não, começa em Campo Alegre. Começa em Campo Alegre, na esquina da chácara dos Chus. E vem até aqui. E vem até aqui. Que loucura. Que antes devia ser um caminho de terra, né? Sim. Para que chegasse na serra. Interessante, muito interessante. É a maior rua, acho que, de Santa Catarina. É gigante. Mas eu fiquei, agora que eu falei dessa parte mais amena, assim, eu fiquei interessado, eu queria eu fiquei curioso realmente sobre essa história do que mudou nas diárias. Nas diárias dos hotéis. Nas diárias. O que foi isso aí? Nas diárias é o seguinte, cada um de nós, você, eu, todo mundo que viaja, tem a certeza de que uma diária são 24 horas, certo? Sim. 24 horas. O Ministério do Turismo acabou baixando uma resolução de que as diárias continuam com 24 horas. Continua 24 horas. Então o hotel O que vai mudar é só uma coisa. Vai mudar que no check-in você pode perder 3 horas de estar dentro do teu apartamento. Por quê? Se criou uma resolução, o Ministério do Turismo criou uma resolução de que a diária tem que se prever até 3 horas para o hotel fazer a asepsia, a limpeza, a arrumação do apartamento. Certo? Só que a arrumação do apartamento, a moça ela faz normalmente em meia hora, né? Porque já existia dos hotéis fazerem o check-in às 14 e o check-out até o meio-dia. Então isso vai ficar pior ainda? Vai ficar pior ainda, porque o que acontece? Isso vai mexer só na entrada e na saída da tua hospedagem, da tua diária. Porque vamos supor que a tua diária começa ao meio-dia. Sim. Certo? Aí você chega lá no hotel, chega no balcão ali, vai fazer o check-in. Eu vou me instalar agora, meio-dia e 1, tô dentro do apartamento. Aí a portaria poderá alegar que o apartamento está sendo arrumado. E aí você poderá ter que esperar até as 3 horas da tarde
que é o prazo que a resolução define como um prazo legal, razoável para o hotel se arrumar e fazer a asepsia necessária do apartamento para receber o novo hóspede, certo? Isso na entrada. E aí, tudo bem, aí você vai ficar uns 5 dias, então, de um dia para o outro, do primeiro para o segundo não vai mudar nada, porque já está lá instalado. Sim. Vai acontecer, continuar acontecendo naquele período que você está fora, né, do apartamento, está passeando, quando você chega já está tudo limpinho, não interferiu em nada no tempo da tua estadia. Mas já interferiu, então, na entrada, certo? Na saída pode acontecer a mesma coisa. Porque se você está contando a tua diária de meio-dia de hoje até meio-dia de amanhã, meio-dia da manhã, muitos hotéis poderão fazer um anúncio, e eu já vi em hotel, olha, nosso check-out... Até às 10. Daí não é até o meio-dia. Nosso check-out é às 10. E aí, então, você perdeu 3 horas na entrada e pode perder 3 horas na saída, tudo sob a legalidade. A tutela do Ministério da Cultura. Tudo sob a legalidade. Tá tudo É interessante, tá tudo parece legal. que as coisas nunca melhoram para o consumidor final, né? Pois é. Sempre aumenta imposto. A sensação que a gente tem é que nunca vem uma coisa tão forte no teu benefício. É sempre ao contrário. Isso eu acho que isso é contra o consumidor, me parece. Eu, como estudioso do direito do consumidor, entendo isso aí, que dá a impressão que não é nada, né? Que não vai mudar. Que não vai mudar, mas muda de qualquer jeito, né? Porque, na realidade, está certo que o hotel vai se esforçar para que isso não venha a acontecer. Mas o hotel também pode se encostar nessa regularidade legal e dizendo, ficar mais preguiçoso e entrar dentro do limite da legalidade e trabalhar com essa preguiça de 3 horas a favor dele para entrar e depois para sair, né? Pode acontecer. Mas mais uma mudançazinha aqui na questão do direito do consumidor, Ineu, já que você é um cara que está sempre viajando, mas um dia ainda você vai contar aquele drama que você passou do avião, no Pânico de Altura. Sabe aquela música? Não é o Pânico de Altura, é do avião fechado. A do avião fechado. Um dia você vai contar aqui para nós. Aí vamos fazer uma pautazinha que a gente possa amarrar as coisas e contar algumas coisas e você conta essa aí. Mas é também sobre viagem aérea. O que acontece? Uma resolução da Agência Nacional de Aviação Civil definiu que está certo as empresas que estão trabalhando com o plano BASIC, o plano básico, né? No sentido de impedir que você despache a bagagem? Não, que você entre com uma bagagem de mão, né? Que você... Hoje, moral da história, pelo outro lado, hoje esse plano básico está proibindo que você entre com a bagagem. Aquela malinha de dentro do avião. Sim. Aquela mala de até 10 quilos. Sim. Esse plano básico diz que você não pode entrar com essa malinha. Você teria que despachar. E para despachar, você teria que pagar. Certo? E o que essas empresas, que esse plano básico admite hoje? Que você possa ser acompanhado de uma mochilinha. Aquela mochilinha com aquelas coisinhas básicas aí você pode. Mas a mala de mão, você não pode entrar com ela. Sabe que o nosso amigo Fachinello já teve esse problema na viagem internacional que ele está fazendo agora? Ah, é? Ele me contou, já teve. Se ele queria entrar com a malinha dele de 10 quilos, não deixaram. Eu vi hoje ou ontem, não vou precisar exatamente em qual companhia, mas se não me engano foi no Canadá, que agora eles estão cobrando tarifas diferenciadas de acordo com o banco ser reclinável ou não. Você acredita nisso? Sim, sim. Se o banco não for reclinável é mais barato, se você quiser um banco reclinável é mais caro.
Sim. É uma coisa, tem umas coisas que vão beirando ao absurdo, né? E as empresas vão se acomodando com isso. Isso que é o Porque problema. o transporte aéreo é muito caro, né? Realmente não é Caríssimo. fácil para elas se manterem, né? As empresas É caríssimo. têm um custo absurdo, né? Assim, de história, mas veja só, de história a gente conhece aqueles voos antigos, né? Da Varig. A Varig quebrou porque o conforto que se tinha na Varig diz que era uma coisa absurda. Vou ter que contar uma história rápida, né? Rápida. Eu tenho um tio meu, ainda vivo, irmão da minha mãe, que mora no Rio de Janeiro, e na década de 70, ele saiu lá do interior, lá de São Cepé, com 17 anos, subiu num Fusca, ele e um amigo dele foram embora, pegaram o Fusca do pai do amigo e foram embora para o Rio de Janeiro e nunca mais voltaram. E ele foi para lá e começou a trabalhar na Varig. E ele era, durante muito tempo, da tripulação. Comissário de bordo. Comissário de bordo. Fazia voos internacionais, fazia Buenos Aires, Alemanha, tudo, até, né, durante muitos anos. Ele tinha direito a 8 passagens por ano para a família dele, para onde quisesse, e a minha mãe ia junto com a minha avó visitar ele uma vez por ano lá no Rio de Janeiro, e a minha mãe voltava para casa com os talheres usados a bordo, talher de prata. Isso era uma loucura. Os talheres eram de prata, vinha com aqueles descansos para olho. Era uma coisa absurda. Diz que a comida era um desbunde. Era um desbunde. Era um bebia o que queria. Comida e bebida um desbunde. Por isso que as coisas hoje em dia... Que as empresas quebraram, né? Que as empresas quebraram. Não tinha como dar certo um negócio desse. Não tinha como. E aí hoje a gente vê que é uma viagem, podemos dizer que é uma viagem franciscana. Uma viagem simples. É uma viagem simples. A não ser que, naturalmente, você pague muito mais por isso, né? Mas executivo, primeira classe. Aí você vai ter mais conforto. Também não é aquele conforto que já se teve naquela década de 70, né? Que você citou aí, que o teu parente, o teu tio, era outra coisa. Era altíssima qualidade. Mas viajar é muito bom. Só o que não é bom é pagar multa de trânsito. Joinville está uma loucura o número de equipamentos instalados em todos os cantos, e você vê. E o que é perturbador é que, muitas vezes, os caras jogam com aquele limite máximo de velocidade, de 40, de 60, daqui a pouco não é 60, é 40, daqui a pouco não é 40, é 60, e é isso aí que pega o condutor do veículo de uma forma assim, digamos assim, matreira. Sem falar, muitas vezes, naquelas placas que indicam a presença do redutor da velocidade ou da diminuição da velocidade, atrás de árvores, em locais assim de ponto cego. Isso tudo leva a muito cidadão brasileiro, e não é só em Joinville que acontece isso, pensar que, ao invés de ser um dispositivo para educar, possa ser um dispositivo para arrecadar. O que é que você acha, doutor Marcelo Ineu? Teria que saber os números dessas arrecadações agora. Isso de todos os lugares, em todos os lugares que eu passei, isso sempre foi uma discussão que se vinha apropriadamente, porque parecia que no Rio Grande do Sul era muito comum que o que existia era uma indústria da multa, né? Então, isso é um tema que vai sempre permear as nossas conversas. Eu acho que é aquilo que eu falei antes, que parece que tem lugares, quando a gente vem lá do hospital regional, por exemplo, tem lugares que tem essas lombadas de 40 quilômetros, logo depois é 60, e no lugar que tem a de 40 não tem nada em volta que justifique aquilo. Então tem momentos, parece que falta um pouco de planejamento, mas eu não acredito que isso seja uma coisa específica só de Joinville. Isso aí é uma coisa uma coisa Brasil, nacional. Né? Muito é uma Brasil. Coisa nacional. E eu chego a imaginar às vezes que é estratégia de arrecadação. Aliás, o Brasil é assim muito pernicioso com o cidadão, né? Quando se fala de arrecadar, né? Ele quer arrecadar. O que nós pagamos de imposto é uma coisa absurda, né? É uma coisa absurda. O Brasil, só para falar uma coisa agora que eu estava lembrando, assim, o Brasil tem aquelas coisas, como eu te falei antes, né? Que a gente às vezes espera que tenham algumas boas notícias, mas é engraçado que parece que elas nunca vêm. E aí tem algumas coisas que acontecem que podem ser coincidência, mas que tu acha, diz assim, não,
É impossível que os caras façam isso. Por exemplo, agora está se aproximando a COP30, que vai ter em Belém, né? Até nem estou tanto por dentro do que vai ser, mas vai ser realmente, né, diversas nações do mundo vêm as coisas discutir a questão ambiental, tudo. E faltando poucos dias para o início da COP30, onde já começaram algumas reuniões preparatórias ali, já com pessoas que já vieram de fora, a justiça permite que a Petrobras faça perfuração em busca de petróleo na foz do rio Amazonas, próximo de onde vai ser. Isso até soa como uma piada. Parece que é um... Eu não estou julgando o valor se isso vai ser ou não, agora é a foz de um rio, do maior rio do mundo, né? Tem algumas questões ali em relação ao Nilo, mas parece ser o rio mais caudaloso, o maior rio do mundo, né? Não sei se em extensão, mas em algumas coisas. E aí você autoriza a pesquisa de petróleo próximo de uma reunião que vai discutir os próximos 20, 30 anos da humanidade. Parece mesmo uma gozação, né? Parece ser uma gozação. Parece uma gozação. Ainda que eu veja essas reuniões, esses grandes eventos, é muito mais para estimular o turismo dos locais do que qualquer outra coisa. Porque o resultado dessas reuniões tem sido pífio ao longo do tempo. Não se vê resultado nenhum. Não se discute a questão no sentido efetivo e prático. Começa a se filosofar muito a respeito, não se chega a nenhuma determinação, não se chega a nenhuma decisão. É muito romantismo, é muita filosofia e nenhuma prática, nenhuma decisão prática. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. E tanto é que os caras vão para lá, tudo de uma forma que se torra todos os recursos possíveis para se realizar uma festa dessa. Um evento desse. Por exemplo, aquela questão dos créditos de carbono, né, que seria a poluição zero. A maior empresa do mundo até então é brasileira, ou tem raízes brasileiras, que é a Ambipar, né, que é famosa, tem grandes propagandas. Hoje eu estava lendo entrou com processo de recuperação judicial, porque ela vendeu erradamente créditos de carbono, pessoas lucraram, roubaram horrores, e é assim, as coisas se perpetuam, e fundamentalmente o que deu de certo não se sabe. Eu falo isso, e a gente já comentou algumas vezes, em relação ao carro elétrico. O Japão, que é um país extremamente sério, ele é um país em que não entra o carro elétrico puro, porque o que você gasta de recurso natural para produzir carro elétrico é um absurdo. E o que está acontecendo no Brasil, pode ter certeza que esse descarrego de marcas, você viu a quantidade de marcas chinesas que tem no último ano no Brasil? É impressionante. Entende? Então veio aí, mostram aquilo, acho que foi o ano passado, ou esse ano, agora no início do ano, que mostraram o maior navio do mundo carregar carro, desceu 5.000 carros no porto de Itajaí, que maravilha. Isso estão transferindo para cá esse lixo que depois não se sabe o que vai fazer, porque ele é um carro que ele realmente não é tão eficaz quanto se pensa, a não ser que seja para ambientes pequenos. Mas um país continental como o Brasil, você ter um carro puramente elétrico, nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Então que você tenha um carro que consuma menos, um carro híbrido, né, um carro de alguma outra maneira, combustível limpo, nosso etanol. O etanol tinha que ser mais barato, é um combustível limpo, é um combustível renovável. Por que nós temos que importar coisa da China nessa monta? São coisas difíceis. E temos aqui, né? Temos aqui. O processo de etanol começou aqui, né, no Brasil, há muito tempo. Há muito tempo. E o nosso etanol de cana, nos Estados Unidos é o etanol de milho. E quem conhece um pouco a história dos automóveis, com certeza vai saber que essa ideia de carro elétrico ser moderno não é bem assim. Porque, na realidade, o primeiro carro, a primeira ideia, na história do automobilismo, da formação, da fundação, da criação, da feitura de carros, né? Da industrialização de carros, uma industrialização, é claro, artesanal, né? Naquela época, foi um carro elétrico. E aqui no Brasil, o Brasil participou desse processo de criação de carro, de automóvel elétrico. Foi através do Gurgel. Foi da Gurgel, né? Da Gurgel, sim. O cara, o dono da fábrica Gurgel, é o nome dele, esqueci o primeiro nome. Pedro Paulo Gurgel, alguma coisa mas assim. Mas o sobrenome é Gurgel, que deu o nome ao carro. Esse cara... Um bugzinho, né? Eu tive um Gurgel.
Eu tive um Gurgel. Histórico. Eu tive um Gurgel. E ele tinha um problema seríssimo de suspensão. Ah, é? Tinha um problema, se você fazia a curva, ele levantava uma curva assim meio ferrada, tal, o carro fazia isso aqui. A suspensão era de 0 a 10 é 0,5. É 0,5% de suspensão, o resto não existia. O resto não tinha. Mas o Gurgel, na realidade, ele fez carro elétrico aqui no Brasil. Só que não tinha armazenamento Isso na década de 70. Não tinha armazenamento. Quer dizer, não é um super modernismo, né? O que mudou com os carros elétricos nas últimas décadas, foi que eles, através dessas baterias, que são as mesmas baterias de celular, bateria de íon lítio, que consegue armazenar energia e dá propulsão por um bom tempo no carro, né? Mas aí risco de pegar fogo. Uma hora eu tenho que contar do que aconteceu também numa coisa em casa que foi uma coisa absurda, que aquilo, bem na hora eu cheguei, que a minha casa ia pegar fogo num aparelho de bateria que ficou carregando excessivamente. Então isso é perigoso. E você sabe que carros aí em todo o mundo tem carros elétricos, muitos carros elétricos, uma centena de milhares de casos de carros elétricos que pegam fogo. Sim, sim. Nós estamos hoje no Brasil um problema relacionado ao direito que acaba nos tribunais, que é a questão da possibilidade ou não do cidadão, que é proprietário do seu automóvel, de botar o carro para carregar no seu condomínio. Não sabia. É uma discussão jurídica hoje, porque há condomínios, inclusive, que já definiram em os seus documentos, nas suas atas de reuniões de condôminos, né? Então, proibindo que se faça essas tomadas, porque há um pavor das pessoas de repente, para beneficiar, para atender um condômino, você bote fogo no prédio. Sim. Né? Então, precisaria ter, segundo especialistas, né, na área técnica, eu digo agora, precisaria ter estrutura suficiente, ela teria que ser em local comum do condomínio, ela teria que ser autorizada por todos os condôminos numa reunião de que aquilo estaria acontecendo, a divisão do custo dessa hora de abastecimento de energia elétrica pela pessoa que vai ter que vai ter o carregamento do seu carro, e evitar que os outros tenham que pagar pelo carro que você está abastecendo. Então são todos os reflexos que estão acontecendo, não só no Brasil, em todo o mundo, sim, em razão desse novo conceito do carro elétrico. Não bastasse isso, tem também a dificuldade que é o próprio carro elétrico, né? Eu já ouvi dizer gente apaixonada por automóvel e dizer que não, isso não vai pegar e eu jamais gostaria de ter um carro elétrico. Palavra de quem eu vi já. Sim, gente que conhece. São opiniões, obviamente. Nós vamos ter muitos defensores, mas o nosso papel aqui é falar dessas limitações, sim, desses problemas, né? E eu acho que já meio que se aproximando para os nossos agradecimentos e para... Eu não sei qual o tempo que nós estamos aqui. O diretor? Uns 40, 50 minutos, 47. Tá certo. Então, antes de você encerrar e fazer os nossos agradecimentos, né, para os nossos amigos e também falar da OPA, eu queria deixar uma dica cultural. Claro. Tá? E isso é uma coisa que a gente tem que falar no próximo programa. Vai entrar também no nosso sobre as dicas culturais daqui de Joinville. Sim. Mas para quem tiver um tempo, ou talvez final de semana, queira ficar em casa, assistir um bom programa e goste de música, principalmente música clássica, ou pelo menos tendendo a isso, no mês passado, não sei se foi no início desse mês, teve um grande show na Cidade do Vaticano, que foi organizado pelo Andrea Bocelli e pelo Pharrell Williams, que se chama Grace for the World. Esses são monstros, né? Um
um show espetacular, e aí eles tinham milhares de drones, centenas de drones, e aí faziam assim, as imagens do Papa Francisco falecido. Foi um show espetacular, com músicas. Ele começa com a música Amazing Grace, depois ele canta Ave Maria, aí entra vários cantores espetaculares que cantam músicas lindas, assim. Quanto tempo de show? É um show completo, são mais de 2 horas, Sim. mas vale a pena pelo menos olhar o início, porque é aquela coisa que enche a tua alma de paz, e eles pedindo pela paz no mundo, para que acabe essas divisões políticas que estão cansativas, né? Que a gente volte a ter um pouco de normalidade, que acabe essas guerras. Eu vi um comentário que parece que teria 60 drones com efeitos mostrando a Capela Sistina. Também isso, mas eles faziam... Visualmente, esteticamente, é lindíssimo. Espetacular, vale a pena conferir. E aproveitando, pegando carona... existe no YouTube, tá? No YouTube tá disponível ali, repete do Disney, Grace for the World, do Andrea Bocelli. Colocou Grace for the World, vai aparecer. E falando de sugestão cultural, novembro temos 2 grandes eventos em Joinville, que é a Festa das Flores e um festival de jazz de tirar o fôlego na Sociedade de Harmonia Lira. Os 2 eventos, os grandes eventos em novembro, a gente tem que ficar de olho aí. Um pouquinho mais na próxima também, tem que ficar de olho aí para a gente acompanhar e poder presenciar e prestigiar essas 2 situações. E, Neu, eu vou contar para você qual é a grande empresa, o grande negócio do nosso programa, do 2º episódio dos Donos da Voz. É a Opa Beer. Opa Beer, premiada nacionalmente, internacionalmente, é a nossa homenageada, digamos assim, do nosso programa de hoje. Você, com certeza, gosta da Opa Beer, né? Cerveja espetacular. Deu até uma... Joinville... Deu uma engolida. Joinville é pródiga nisso e a Opa é um exemplo, né? É espetacular. É a Opa dos irmãos Harry e Werner. Tem uma cerveja com uísque. Que é deles também. Os amigos meus, quando eu vou a São Cepé, eles são apaixonados por essa cerveja. Uma cerveja potente, acho que eu provei ela uma vez, porque ela é realmente muito forte, mas é muito gostosa, saborizada, e para quem entende de cerveja, essa cerveja foi premiada também em vários locais. Eles são premiadíssimos. Então vamos lá, o institucional da cervejaria Opa. Nossa vida é feita de momentos e experiências. E de tudo o que vivenciamos, o que fica de verdade é o legado que deixamos. A nossa história inicia com a fundação da cidade de Joinville. Em 1843, a princesa Francisca Carolina, irmã de Dom Pedro II, casou-se com o príncipe François de Orleans, filho do rei Luís Filipe da França. Como dote de casamento, o casal recebeu as terras situadas ao norte de Santa Catarina. Terras essas que receberiam nos anos seguintes imigrantes vindos de várias partes da Europa em busca de prosperidade. Um deles foi o mestre cervejeiro Albrecht Gabriel Schmalz, que em 1852 desembarcava nestas terras, trazendo os equipamentos necessários para a produção de cerveja. O fato é que, com o tempo, a cultura cervejeira cresceu e Joinville se transformou em referência no assunto. Foram diversas as cervejarias que fizeram parte da história da nossa cidade, que foi reconhecida como terra da melhor cerveja do Brasil. O tempo passou e em 1999 foram encerradas as atividades da última cervejaria em funcionamento da cidade, deixando um vazio em nossas tradições por longos 7 anos. Em 2006, iniciou um novo capítulo dessa história. Com o espírito de excelência herdado dos nossos antepassados, nascia a Opa Beer, com o objetivo de resgatar a tradição cervejeira de Joinville, terra de uma das primeiras e da melhor cerveja do Brasil. Somos a Opa Beer e a cerveja está em nosso DNA. Opa significa avô em alemão. É uma homenagem aos nossos antepassados, além de ser um cumprimento típico da região. E para dar continuidade à tradição da nossa cidade, seguimos uma receita.
Selecionamos os melhores ingredientes, garantimos excelência e qualidade. Acompanhamos de perto cada processo, cada detalhe. Valorizamos o conhecimento cervejeiro que é passado de geração em geração. Somos apaixonados pelo que fazemos. Assim como o mestre Schmaus em 1852, nós continuamos fazendo história, fortalecendo as raízes da cultura cervejeira e fabricando de forma sustentável milhões de litros de cerveja por ano, sem perder a essência e a personalidade da pura e tradicional cerveja de Joinville. Assim, seguimos esse legado com amor e satisfação, estando presente na vida das pessoas e na trajetória da cultura da nossa cidade. Para nós, é um orgulho fazer parte dessa história. Opa Beer, o legítimo sabor de Joinville. Então, percebeu? Fantástico, não é? Ineu, espetacular essa empresa, espetacular os resultados, porque cerveja boa é outra coisa, né? Bom esse nosso programa, é espetacular realmente, um vídeo muito bonito, muito bem feito, né? E mostra a potência da nossa Joinville, que é uma das propostas que a gente tem de trazer empresas que são empresas grandes da nossa cidade, da nossa amada Joinville, né? Agora, vamos lembrar do Léo do Suco Prates. Do Neto, nosso grande amigo Edmundo Neto, da Curumim. Alquimia, do nosso amigo Cleverzão. O nosso amigo Adriano Villeroy, da Icon Backup Online de Dados. E os donos da voz estão por aqui. Até o próximo. Sempre com você, numa mídia sempre pertinho de você. Grande abraço e até o próximo.